Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo novamente aqui, eu sou o Vitor Gouveia e nesse vídeo eu quero mostrar para você um pouquinho sobre essa gama de investimentos. Vou te mostrar que existem duas grandes categorias dentro dos investimentos e você vai ver como é simples de entender. Existe a renda fixa e a renda variável. Muita gente fala assim, Vitor, qual que é a grande diferença entre uma e outra? E, de novo, aqui está muito fácil, tá, pessoal? A renda fixa, como o próprio nome já diz, eu já sei exatamente o que eu vou ter de retorno no final do período. Só que ela pode ser remunerada ou rentabilizada de três formas diferentes. Então, eu posso ter uma renda fixa pós-fixada. O que seria essa pós-fixada? Basicamente, o meu ativo, esse investimento que eu estou fazendo, ele vai acompanhar a taxa Selic. Nesse momento em que gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 13,25% ao ano. A expectativa é que essa taxa ainda suba um pouquinho nos próximos meses. O que eu quero que você entenda é que uma renda fixa pós-fixada quer dizer que ela vai acompanhar a Selic, tanto para cima quanto para baixo. Existe a forma pré-fixada. O que significa pré-fixada? Como o próprio nome já diz, é pré-estabelecida. Ou seja, eu já sei o quanto eu vou ganhar em termos percentuais durante o período. 5%, 10%, 15% e assim por diante. Existe a última parte aqui, que é a híbrida, que é inflação, IPCA, mais um juro real. Então, essa parte aqui, ela é também muito interessante porque eu estou ganhando um retorno acima da inflação, ou seja, eu estou de fato enriquecendo. Porque você imagina, ter um retorno durante o ano que não bata a inflação, na verdade o seu dinheiro está perdendo o poder de compra. Então é importante você saber desse pilar aqui. Então, essas são as três grandes características dentro da renda fixa. Já na renda variável, como o próprio nome já diz, varia. Então, eu não consigo afirmar quanto eu vou ter de retorno em um prazo determinado, porque, de fato, isso varia. Existe um estudo que ele diz o seguinte, dentro da renda variável, muita gente fala, poxa, mas eu tenho um potencial maior de ter retorno na renda variável. Então, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Existe um estudo que fala o seguinte, que se eu deixar o meu dinheiro durante um ano dentro da renda variável, eu tenho, então, durante um ano, 50% de chances de ter um retorno positivo. Se eu deixar durante 5 anos, 83%. Se eu deixar 10 anos, 91%. E se eu deixar 20 anos, 99% de chances de ter um retorno positivo. Ou seja, quando eu estou pensando muito a longo prazo, o potencial de retorno dentro da renda variável, ela é muito maior de fato do que a renda fixa. Agora, você deve estar se perguntando o seguinte, Vitor, poxa, entendi tudo, entendi que a renda fixa eu já sei o quanto eu vou ter de retorno, entendi que a renda variável varia, mas o que é melhor para mim? Essa é a pergunta do milhão, tá? De fato. Mas, infelizmente, cada pessoa tem um perfil de investidor. Então, quando você vai começar a investir dentro da corretora ali que você se propõe a investir, você é obrigado a responder um questionário que vai te falar, olha, o seu perfil ele é conservador, moderado ou agressivo. Mas eu vou trazer de uma ótica um pouco diferente aqui, tá? Qual é essa ótica? Se eu tenho que formar a minha reserva de emergência, pensa o seguinte, o que é reserva de emergência? É um dinheiro que tem que estar disponível para mim a qualquer momento, tá? Para uma emergência de fato. Vocês acham que eu colocaria onde aqui? Dentro da renda fixa ou dentro da renda variável? Obviamente, dentro da renda fixa, porque eu não quero que esse recurso ele oscile. Mas também não vou entrar muito no mérito aqui, dependendo de como você aloca seu dinheiro aqui e resgata, ele também pode oscilar. O único que não vai fazer esse tipo de ágio ou deságio é a pós-fixada. Então, para a tua reserva de emergência, opte sempre por ativos pós-fixados, perfeito? Agora, se eu tenho um objetivo de um ano, vamos pensar aqui, pois tenho um objetivo de um ano. Dentro desse espectro, eu também olharia para essa parte de renda fixa, sem dúvida. Ah, Vitor, eu tenho o objetivo de dar entrada no imóvel. Bom, se eu tenho o objetivo de dar entrada no imóvel, quer dizer que eu preciso assegurar ali essa pessoa que em 3 anos, 4 anos, essa pessoa vai ter essa quantidade para dar de entrada no imóvel que ela quer. Então eu não posso correr esse risco, concordam comigo? Por isso que eu também vou
focar aqui dentro da renda fixa. Ou seja, dentro da renda fixa, se você tem um objetivo que varia de 0 até 5 anos, eu sempre optaria pela renda fixa, pela segurança. Agora, se esse horizonte é maior do que 5 anos, é minha aposentadoria, etc., eu posso me dar o luxo de colocar parte do meu patrimônio em renda variável. Vitor, eu vou colocar todo o meu patrimônio em renda variável? Não, de novo, cada pessoa tem um perfil. Eu prefiro que você converse, na verdade, né, com o seu assessor, com o seu consultor, o que é que seja, para ele te dar esse direcionamento, tá bom? Mas o que eu quero que fique muito claro é que se você tem objetivos de até 5 anos, opte sempre pela renda fixa e não pela renda variável. Espero que tenha ficado claro aqui essas diferenças e as características de renda fixa e renda variável e vejo vocês aí num próximo vídeo logo. Até mais!